A paz do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Compartilhando a palavra de Deus mais uma vez, Atos capítulo 13, versos 15 e 16. Diz assim: Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os principais da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Paulo levantou-se e, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens de Israel e os que temeis a Deus, ouvi. Amém. Irmãos, esta passagem em Atos capítulo 13 descreve a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Também João Marcos estava com eles, entre outros discípulos. E aqui no texto lido, eles acabaram de chegar numa cidade chamada Antioquia da Psídia. E o lugar principal, ou um dos primeiros lugares que eles iam para pregar o evangelho, era justamente numa sinagoga. Lá estavam reunidos os judeus religiosos e Paulo e Barnabé iam para anunciar a eles que Jesus de Nazaré era o Messias prometido. Muito bem. O interessante notar é que os líderes da sinagoga, recebendo-os, com toda a cortesia, com toda a hospitalidade, eles deram a oportunidade para que Paulo e Barnabé falassem. E é interessante notar que eles dizem: irmãos, no verso 15, se vocês têm alguma palavra de consolação para o povo, falai. E eu quero destacar justamente isso. Qual foi esta palavra de consolação que Paulo falou? Paulo, tomando a palavra, como a gente viu no verso 16, ele começa a falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus de Nazaré? Ele vai falar da promessa que Deus fez a Abraão, que por meio de sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele vai contar a história para o povo de quando os seus antepassados foram escravos no Egito, mas Deus os libertou. Ele vai citar profecias dos salmos, profecia dos profetas acerca do Messias. E ele vai culminar essa explanação dele. E aí a gente vai ver no verso 37, dizendo que Cristo ressuscitou dos mortos. Ele morreu para salvar-nos dos pecados e ele ressuscita dos mortos. E aí no verso 38, ele diz: Seja-vos sabido, irmãos, que por este se vos anuncia o perdão dos pecados. Então Paulo fala que Jesus de Nazaré era o Messias prometido. Ele fala que ele cumpriu a sua missão, cumpriu a sua obra, morreu na cruz para salvar toda a humanidade. Mas não só isso, Deus o ressuscitou dos mortos e por meio dele se anuncia o perdão dos pecados. Eis a palavra de consolação, eis a palavra de encorajamento de Paulo, eis a palavra de exortação. Irmãos, ao lermos isso que Paulo explanou, nós percebemos que este é a essência do Evangelho. Esta é a palavra de encorajamento que devemos nos apegar. Hoje em dia, como nós sabemos e temos visto, existem o Evangelho dos coaches, o Evangelho diluído, onde se prega mensagens positivistas, mensagens onde as pessoas têm o ego amaciado. Mas quando nós olhamos para o Evangelho é isto: Cristo morto naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitado por Deus, e ele está à direita de Deus Pai e breve virá buscar o seu povo, buscar a sua igreja. A sua igreja, como a gente leu, são aqueles que se arrependeram dos seus pecados, creram em Cristo e estão perseverando para buscar obedecer os seus mandamentos. Então, irmãos, este é o Evangelho, esta é a palavra de encorajamento, é a palavra de consolação, e nós não precisamos de outra mensagem a não ser essa. Porque nos momentos mais difíceis de nossa vida, não vão ser palavras, digamos assim, persuasivas, não vão ser palavras desses evangelhos diluídos que já existem por aí, que vão fazer com que nós continuemos perseverando. Não. A palavra que vai fazer com que nós
continuemos perseverando na fé em Cristo é esta: Jesus Cristo é o Messias. Jesus é o ungido de Deus. Ele morreu na cruz, no terceiro dia ele ressuscitou, porque Deus o ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus Pai e breve virá nos buscar. E nós precisamos perseverar e crer e ter essa esperança, porque disso depende a nossa vida, depende a nossa salvação. Então que nós possamos crer nisso, que possamos perseverar e saibamos que esta palavra é uma palavra de encorajamento e consolação. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia e que nós nos apeguemos a esta palavra, a esta mensagem. Um forte abraço.